Oi, boa noite. Nós vamos estar conversando, continuar a conversar a respeito de família. E estamos conversando sobre alguns temas. Estamos trabalhando sobre a questão de famílias e suas dificuldades quanto às suas relações, famílias infelizes, o que isso tem produzido, o que isso tem, dado de resultados negativos, claro. E, ao mesmo tempo, nós estamos com assuntos também paralelos, como é o caso de hoje, quando vamos conversar com o Jonatas. A gente vai conversar sobre espiritualidade, não é? Sobre paciência dentro do lar, dentro das relações familiares e também a respeito de sintomas que um casamento infeliz termina produzindo, tá bom? No link, no primeiro link dessa entrevista, você tem o local onde tem o esboço, onde estão todos os estudos que já fizemos, né, inclusive o de hoje. E enquanto o Jonatas estiver nos falando, eu vou estar atualizando este esboço para que as pessoas possam acompanhar, né, de maneira mais tranquila, tá bom? Então vamos aqui receber o Jonatas. Ele vai estar nos falando nesta noite. Estou vendo que o Adson também está chegando participar. Se tiver, o Adson, faça o convite aí que eu atendo aqui e você vai ser muito bem-vindo. Deixa eu ver o Jonatas aqui. Onde entrou? Pronto, já entrou. Está aí o Jonatas. Muito bem, doutor Jonatas. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma ótima noite a todos vocês que estão aí, né, que nos assistem. Né? Então, vamos dar continuidade a um pouco sobre a questão da paciência. A gente vai fechar hoje, né? Nesse subtópico da espiritualidade e a família. E depois vamos dar a palavrinha adiante a respeito do casamento infeliz. Seja bem-vindo, Adson. E aí? Okay. Então, eu vou falar bem rapidamente, né, os pontos aqui sobre esse aspecto, e depois a gente entra nesse tema. Né? Eu só queria mencionar aqui rapidamente o que eu falei já na live passada, a respeito da paciência. Eu mencionei, né, alguns pontos positivos que existem nela. Nós falamos sobre o evitar aborrecimentos desnecessários. Falamos também que é bom para os relacionamentos. Mencionamos que também é bom para a saúde, para o sistema imunológico, principalmente. E, por último, comentamos a respeito da concentração, que ele facilita o trabalho da concentração, né? A paciência. Então, nós chamamos atenção para esses 4 pontos positivos. E agora, vamos falar um pouquinho sobre os pontos negativos. Só que eu gostaria de mencionar aqui rapidamente que a paciência em si não é uma coisa negativa, né? Lógico. Porém, é o que eu sempre menciono, nós estamos falando a respeito do equilíbrio. Então, ela em excesso, ela pode causar alguns problemas. E nós vamos mencionar quais são eles. Eu mencionei aqui 2 em específico, como mais importantes. Tá? Existem mais, né? Mas dentro desse ponto aí, ele consegue abranger bastante coisa, que é as pessoas que pegam o bonde andando, né? Vamos usar um termo popular. Como funciona isso? É mais ou menos no trabalho. O patrão, a pessoa que está responsável, né, em alguma atividade, elas estão atrasadas, elas precisam resolver um problema, fazer uma entrega, algo urgente, e eles ficam parados na inércia, esperando alguém chegar para poder tomar as iniciativas, né? Ele tem confiança que a pessoa vai chegar, né? E a coisa está acontecendo, exigindo maior praticidade, exigindo que ele tenha velocidade, que ele tenha flexibilidade, que ele consiga se mexer, e ele tranquilo, achando que com toda certeza a pessoa responsável vai chegar e vai tomar as iniciativas quando ele deveria tomar as rédeas, não é? Então, esse tipo de situação acontece em vários momentos, né? E na própria religião também.
com toda certeza, você já ouviu essa frase em casa, na igreja, em qualquer lugar, né, que precisamos esperar em Deus, né? E é uma premissa correta. É correto essa premissa. Só que eu vejo alguns problemas que existem com ela, porque a interpretação que nós damos, ou as pessoas dão a esse tipo de premissa, acabam sendo erradas, né? Nós vemos pessoas que querem esperar de Deus algum tipo de sinal claro que não vem, e a coisa está fluindo, está acontecendo. Ele precisando agir, ele esperando em Deus. Né? Ele está lá, o tempo está passando, a mulher está passando, esperando que Deus mande um homem perfeito para ela, né, como ela quer, como deveria ser, achando que vai cair do céu, o anjo vai quebrar as asas, vai cair, vai ser dado em matrimônio, né? E nós temos outros casos também, de pessoas que estão adoentadas ou com familiares doentes, né, e esperam algum tipo de sinal ou milagre, em vez de correr para adiantar as coisas no hospital. Então, nós temos várias situações que envolvem essa premissa, né? Então, ela acaba sendo problemática. Então, o termo pegar o bonde andando, quando você for sistematizar ele vai abranger muita coisa, né? Eu mencionei aqui 2, porque esse é um ponto importante, não é? No excesso de paciência. E o segundo aspecto é justamente, pode parecer que não, né, para muitas pessoas, mas está nos relacionamentos também. Porque nós temos pessoas que têm muitos problemas em relacionamentos por excesso de paciência. É como eu disse, o bonde vai andando. E eu conheci uma pessoa, né, ela fazia parte da música comigo, e eu percebia que quando a pessoa, o indivíduo, né, ele demonstrava ter algum tipo de nível de passividade muito elevada, quando passa de determinado grau assim, eu percebia nessa pessoa que ela ficava muito incomodada, né? Eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela ficava bastante incomodada nesse ponto de não agir, de esperar demais, de ser muito pacífica, né? Muito passiva, inclusive, e perdia a paciência. E eu vi já também isso acontecer em relacionamentos conjugais, né? Maridos e esposas sem paciência, andando constantemente chateadas, porque o cônjuge, né, espera que ele tenha mais proatividade, haja mais e pense menos, né, consiga corresponder ao que a situação exige que ele faça, para que não piore, né, não agrave os problemas, e a pessoa acaba não agindo. Então, isso acontece também, né? Então, esses 2 aspectos, eu creio eu, da paciência, acabam sendo 2 problemas, mas não pela paciência em si, mas, como eu disse a princípio, pelo excesso dela, né? Quando você não trabalha nela com o equilíbrio devido, né? Então, esses são os 2 aspectos que eu queria mencionar a respeito dos pontos negativos que eu encontrei sobre o excesso da paciência, né? Muito bem. Então, vamos... Mas aí, antes de você falar, e usando um pouco da paciência, aqui tem uma palavra interessante da Isis Andrade, ela falando a seu respeito, como é uma gracinha falando, gente. Isis, um abraço, viu, Isis? Que Deus continue abençoando você. Um prazer gigantesco. Então, vamos lá. E aí, e sobre esse aspecto, né, da paciência, realmente, o exagero dela, né, é até falta de precaução, né? Preciso haver uma atenção sobre isso. Agora, se a gente tivesse que medir, o que é menos perigoso? Muita paciência ou muito pouca paciência? Não. Se você colocar na balança, o viável é ter muita paciência. No geral, né? Só que, como mencionei, cada caso é um caso. O maior prejuízo? Cada caso é um caso. Eu creio que no mundo em que vivemos, ambos são muito nocivos. Não é? Eu conheço pessoas que elas não têm muita noção das coisas, elas esperam a situação agravar até um determinado ponto para depois ela agir, né? E isso acaba sendo um problema muito grande nas relações que eu vejo. Isso no casamento, isso no trabalho, e são riscos muito grandes.
né? Porque quando você entra nesse jogo de mais esperar as coisas acontecerem para depois agir, né? Isso, em outras palavras, é esse excesso de paciência para começar a tomar as atitudes devidas, né? Entra em vários problemas. Só que a falta de paciência ela é muito mais prejudicial no geral, porque também inclui a questão da saúde, não é? Porque o indivíduo que tem vários problemas, mas consegue dormir bem à noite, com toda certeza a imunidade dele está melhor, né? O coração está bem, a pressão sanguínea está ótima, né? E quanto aquele que está muito preocupado, está agitado, está em outra pegada, vamos usar essa gíria, né, para poder explicar direitinho, tendem a ter vários problemas de saúde também. Só que, além da saúde, aí é o que eu chamo a atenção, também tem problemas de relacionamento, tem também problemas no trabalho, porque o excesso de ansiedade, né, que nós podemos ver, dá estresse. Esse excesso também é prejudicial nas relações, ele começa a cair a qualidade do trabalho, porque também interfere no comportamento, interfere nos temperamentos, pessoas ficam com menos, com um pavio curto, né, vamos dizer dessa forma, quando elas são mais impacientes. Mas, no geral, eu acho que pela questão da saúde, creio eu que a impaciência, né, o excesso de impaciência, acaba sendo muito mais prejudicial por esse motivo, né? Mas ambos, cara, ambos pontos... O que você acha, Watson? Quem leva mais prejuízo? É quem tem muita paciência ou quem tem muito pouca paciência? Eu acredito que, como a gente discute sempre, tudo tem que ter o equilíbrio, né? Mas, se for, na minha opinião, se fosse nessa questão de relacionamento conjugal, muitas vezes o excesso de paciência também pode trazer prejuízo, porque a gente encontra nos relacionamentos conjugais... Eu estou perguntando o seguinte, os dois dão prejuízo, mas quem tem menos prejuízo? Não, pois é, eu estou dizendo que para mim quem tem mais prejuízo muitas vezes é quem tem muita paciência. Porque muitas vezes... por que acontece? Eu acredito o seguinte, muitas vezes quando você tem muita paciência, você acaba postergando as atividades que precisam ser feitas e isso acaba atrapalhando o seu relacionamento com o outro. Muitas vezes não atrapalha com você, mas atrapalha com o outro. Então, eu sempre penso assim, as pessoas precisam dar o primeiro passo para fazer algumas atividades. Então, eu conheço pessoas que são tão pacientes que elas ficam aguardando as coisas acontecerem e vão prejudicando a sua própria vida. Inclusive, o Jonatas falou aí que as pessoas agitadas, às vezes, elas ficam doentes, mas eu conheço pessoas pacientes demais que ficam doentes. Por quê? Porque elas são tão pacientes que elas não tomam atitudes em resolver os certos conflitos que precisam ser resolvidos. Eu conheço pessoas que são pacientes demais, aí não vão ao médico, amanhã eu vou, amanhã depois eu vou. Disse que vai fazer um exercício físico, amanhã eu vou, e aí vai postergando, o tempo vai passando, e ele vai adquirindo algumas coisas que ele poderia ter resolvido se ele fosse um pouco mais agitado, e aí ele não faz. E dentro do relacionamento conjugal, da família, tem essa questão também. Por quê? Porque eu sempre digo assim, e aí, usando a leitura da administração, quando a gente faz algo preventivo, a gente resolve muito mais fácil, com menos custo e menos esforço. Quando a gente faz corretivo, aí não. E a pessoa que muitas vezes que tem muita paciência, ele vai ali ver algo que precisa ser feito e ele não faz. E aquilo vai aumentando, E chega um certo ponto que precisa ser resolvido, porque tem coisa que não tem jeito, e aí quando ele parte para resolver, perfeito, aquilo já está de um tamanho muito grande e ele vai, muitas vezes, resolver de uma forma muito mais dolorida. Então, às vezes a gente precisa um pouco de, né, ser um pouco agitado, correr para fazer as coisas. E quando há, assim, às vezes, há esse desequilíbrio dentro da família, então, se você pegar uma pessoa muito paciente, que não cumpre com o que deve fazer, ele acaba sendo... de paciente, eu acho que ele se torna passivo. E às vezes a pessoa passiva tem isso também, que a gente precisa ter bastante cuidado. Às vezes, inconscientemente, eu conheço muitos casais que a passividade é tão grande para o lado de um que ele engole muito sapo.
Porque ele fala assim, eu prefiro engolir sapo do que ter conflito, essas coisas. Claro que nós não estamos dizendo que para que haja esses conflitos, mas você também não pode estar submisso numa relação de sempre o outro ter razão e você não, porque se isso está acontecendo e não há aquele pulsar dentro do relacionamento, então um está sendo sufocado em detrimento do outro, e muitas vezes isso também traz certas consequências físicas e emocionais para aquela pessoa que fica o tempo todo engolindo sapo, né? Então, se tivesse de escolher entre ser paciente e ser muito paciente ou ser nada paciente, você preferiria nada paciente? Não, nada é demais também, né? Mas eu prefiro mais a pessoa... Eu estou querendo comparar os extremos, né? Eu estou querendo comparar os extremos aí para saber exatamente o que é pior. Porque os dois são ruins, né? Mas o que é pior? Diga, Jonas. Eu só queria complementar, porque eu concordo com tudo que o Edson falou. Inclusive, os exemplos que ele deu parecem muito com o que eu também citei, né? Só que eu acho que aí entra uma outra característica que deveria também entrar aí, né? Se a pessoa ela for muito paciente, mas se ela tiver, digamos assim, um determinado nível de conhecimento, né, de preparação, de planejamento, né, de ter noção dos perigos que o cercam, e ainda assim ser muito paciente, eu acho que ela acaba sendo mais virtuosa, mais vitoriosa. O que acontece muitas vezes, com o que eu vejo na maioria das pessoas, é porque essas muito pacientes, elas não têm muita sabedoria também não, entendeu? Porque a paciência em si, virtude, ela é sabedoria. Quando você vê os grandes sábios, os grandes ensinamentos, todos têm muita relação com a paciência. Só que o que a gente percebe muitas vezes é que o Adson falou. Chega a um grau determinado, né, a pessoa ela vira muito, fica muito no passivo, ela torna a pessoa passiva, sem muita ação, e aí ela entra a questão da recessão, ela começa a cair. Ou seja, você chegou num ponto onde você não pode ser só esperando as coisas acontecerem. A não ser que, aí eu mencionei, a não ser o quê? Você tenha muito bem pré-definido, né, muito bem estabelecido qual é o seu planejamento, o que você almeja, quando agir. Quando você tem isso muito bem elaborado e você é paciente, meu irmão, essa grande paciência que você tem, ela vai acabar sendo uma ferramenta positiva. Só que quando você não tem essas coisas, né, pré-definidas, eu acho, assim como o Márcio mencionou, acaba sendo muito prejudicial, né? Só que ainda eu volto a falar, né? No mundo que vivemos hoje, onde a maioria das pessoas elas morrem de parada cardíaca, AVC, né? Tem problemas constantes com a sua pressão e tudo, eu acho que só por esse diferencial eu acabo atribuindo ainda que é mais prejudicial a pessoa com o mínimo grau de paciência. Eu falei assim, ó, nesse caso extremo que você citou, que é difícil imaginar, né? Não tem nenhum grau. Acontece, né? Mas só por esse motivo eu creio que dá um diferencialzinho, eu creio que é mais prejudicial. Só que no mundo em que vivemos, que a coisa é muito corrida, é muito pegada, né? Sem preparo nenhum, só com paciência, eu acho que acaba sendo, como o Adson mencionou, acaba sendo mais prejudicial mesmo. O Adson, o que é que você interpreta aí dessa palavra que seu cunhado está escrevendo? Lê aí, que ele escreveu o que aí? Me ajude aí. Entre ter muita paciência ou nenhuma, sempre opte por dobrar. É mais fácil cortar uma árvore com muita sombra do que plantar uma semente esperando a sombra tampar o sol. Faz sentido. Uma coisa interessante, que aí tem a questão do paciente e do apressado, né? Porque o paciente, ele vai plantar e vai esperar, né? Então, às vezes, ele planta semente. Aquela pessoa que é muito agitada, ela não vai ter tanta paciência para esperar. Fala, pô, vou plantar e vou esperar que isso vai nascer. Talvez eu nem vou estar aqui, então
eu não vou me preocupar com isso, né? Eu trabalhei com um gerente na minha empresa, e aí, quando a gente ia discutir sobre questões ambientais, na época estava muito na moda, ele falou assim, eu não me preocupo com essas questões ambientais, não, porque eu vou estar morto, cada geração resolve os seus problemas. O meu problema agora é produzir. A geração futura vai encontrar uma maneira de modificar isso aqui. Então, ele era um cara muito agitado. Então, ele falou assim, eu não quero plantar para colher daqui a 50 anos. Esse é um autêntico capitalista. Exatamente, exatamente. Então, o que eu penso? Muitas vezes, e aí a gente precisa ter bastante cuidado, e aí como a gente está falando de família, de relações, a gente precisa ter cuidado, por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar se escondendo atrás dessas questões da paciência e para não realizar certas coisas que precisam ser realizadas, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu sou tranquilo, e aí ele é tranquilo mesmo, demais, mas tem coisas que dentro do relacionamento conjugal não pode ter muita tranquilidade, precisa ter um pouco de pegada para resolver. Então, às vezes o cara fala assim, não sei se eu prefiro estar à sombra ou plantar a árvore. Eu prefiro cortar a árvore e plantar uma nova sombra, ou eu prefiro ficar nessa aqui. Então, precisa ter essa pegada. Agora, a gente vê muito isso, a gente vê muito em relacionamentos de família, pessoas que são muito lentas nessas questões e, às vezes, essas pessoas inconscientemente, eu vou até dizer isso, inconscientemente, elas não estão sendo felizes, porque elas estão tendo a paciência como, eu sempre costumo dizer, como um amuleto. A gente sempre coloca, porque o nosso inconsciente faz isso. Quando a gente não consegue realizar certas coisas, então a gente fala assim, se eu sou paciente, eu sempre vou criticar quem anda rápido. Não, aquele cara ali está andando rápido. E o meu desejo é que ele se dê mal, porque o paciente é que tem que dar bem. E aí, muitas vezes, eu me escondo atrás disso. Como disse o Davizinho, se eu for paciente, eu vivo mais. Se eu for paciente, eu não vou ter doença. Aí eu me acomodo naquilo e posso trazer consequências para o meu relacionamento conjugal, para a minha família. Então, eu preciso ter cuidado com isso, né? Eu preciso ter cuidado com isso, porque senão eu vou me escorar nessa muleta e a gente gosta de colocar para nós algumas desculpas que nos sustentam para afirmar certos comportamentos que a gente está tendo que precisam ser mudados. Então, a gente não muda o comportamento porque a gente tem algo que justifica. Agora, a gente não pode confundir que a culpa disso seja da paciência. A culpa disso é da tolice, do tolo. O tolo, pode ser também. O tolo, ele é impaciente quando ele deveria ser paciente e paciente quando ele deveria ser impaciente. Então, aí tem a ver com a loucura de cada um, não é? Cada um, na sua loucura, usa bem ou mal cada uma dessas coisas que a gente está mencionando aqui. Então, tem muito a ver com a própria pessoa. Perfeito, concordo. E agora, o que é que a gente pode falar sobre o vídeo? Chegou a ver o vídeo, Jonatas? Cheguei. Inclusive, eu identifiquei a moça. Essa moça, ela é a profissional do programa, né? Do Caso de Família. Ela, né? Pronto. Eu já a conhecia em outras atividades lá e eu já admirava ela. Ela era muito pé no chão, com muita coisa, né? Muito consciente com muita coisa. Ok. Eu levantei 2 pontos que ela mencionou. Antes de você mencionar, aqui, deixa eu ver aqui alguma coisa que algumas pessoas estão perguntando. A Isis, ela lembra que hoje tem muitas pessoas com crises de ansiedade por causa da impaciência. É exatamente como você mencionou, né? Então, a impaciência termina produzindo muita ansiedade. Você fica, né, naquela angústia para sair, não é? E ir resolver alguma situação. Deixa eu falar uma palavrinha. Pode falar. Sim, vá, diga. Não, o que eu mencionar, inclusive, em cima do que Isis falou, é porque uma das características que mencionam a respeito da geração Y é justamente essa.
né, é chamado imediatismo. Eles precisam ver as coisas fluírem imediatamente. Precisam ver os resultados. Não é? E quando eles não conseguem ver aquilo chegando rapidamente, eles frustram. Né? A frustração, ou seja, a frustração a longo prazo é uma coisa questionável. Imagina quando a pessoa, ela já tudo que ela tem, ela deposita numa coisa imediata e é frustrado. Você imagina a decepção que é, e a imaturidade, é tolice, como você mencionou. Só que parece muitas vezes que o próprio mundo, hoje, essa pegada, esse ritmo que o mundo propõe, né, ele já dá para você não muitas opções nesse sentido. Parece que nós temos dificuldade de lidar com algum tipo de fracasso, dificuldade de lidar com resultados que não conseguimos enxergar imediatamente, não é? E isso gera em nós o quê? Muita ansiedade e, consequentemente, muita impaciência. É por isso que eu mencionei que no mundo de hoje, ter paciência com relação à saúde, principalmente, acaba sendo algo muito positivo, né? E aí, quando você tem, eu volto a falar o que eu mencionei também aqui, né? Quando você tem em seu favor, né, um planejamento, uma preparação, esclarecimentos, conscientização de como as coisas funcionam, dos seus objetivos, do que é importante de tudo, e você é uma pessoa paciente, meu amigo, juntou o útil ao agradável. Para você poder se dar bem nessa vida, é aqui, é assim, né? Agora, quando você não tem nenhuma coisa nem outra, ou tem só o imediatismo, a ansiedade e o planejamento, também não funciona. Agora, a paciência, mesmo em excesso, e as coisas muito bem traçadas nos objetivos, eu acho que é uma parceria gigantesca no mundo de hoje, né? Diferencial. A gente tem que o tempo todo estar lutando contra o que você está chamando de o mundo de hoje. O sistema hoje é de velocidade. Há algum tempo atrás as pessoas falavam assim, quantos quilômetros são daqui à Vitória? Hoje ninguém pergunta mais isso, a pergunta é quanto tempo é a viagem daqui à Vitória? Porque as pessoas, as pessoas são vítimas, o capitalismo colocou que tempo é dinheiro. Você não pode perder tempo. Você tem que ficar o tempo todo se esforçando para não perder tempo, porque você estaria, né? Tem pessoas que ficam angustiadas quando estão no ócio, quando não estão fazendo nada, né? Angustiadas, elas ficam com a consciência pesada, né? Porque elas estão numa cultura que ninguém pode ficar parado. Eu vi uma reportagem algum tempo atrás que as pessoas vão ao trânsito e elas ficam ali angustiadas porque alguém está lento na frente dela. Aí você pode perguntar para ela, por que você está com pressa? Ela diz, não sei, eu não tenho nada para fazer, mas por que você está com essa angústia? Porque o outro está lento. É verdade. Né? Então, essa cultura que nós estamos vivendo, esse sistema, ela terminou colocando muita velocidade na gente. A gente tem que... Antigamente você planejava fazer 2 coisas no dia. Hoje eu tenho que fazer isso e isso. Hoje não, você tem que fazer 20 coisas. Você tem que fazer 30 coisas. Você tem lá um caderninho que você não pode deixar passar aquelas coisas. Então, é justamente essa correria, não é? Que angustia, que apressa. A gente tem que entrar nesse ritmo, porque senão a gente perde porque fica para trás. E aí a gente adoece. Aí entra aquela palavra do Dalai Lama, né? Que você dá tudo... Né? Você dá tudo para ganhar dinheiro e depois você joga o dinheiro, você dá saúde para ganhar dinheiro, depois você gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. Aí você fica nessa luta, né? Nessa coisa toda. Então realmente é uma luta para... Né? O Davi Jaderson, ele colocou aqui, gostaria de saber de vocês um exemplo onde eu devo ter muita paciência e onde não posso ter tanta em um relacionamento. Conjugal? Deixa eu
deixa eu falar aqui. Por exemplo, o que eu percebo de paciência em um relacionamento que eu acho que, na minha opinião, tá? Que às vezes não é bom. É que quando você está num relacionamento, algumas coisas precisam ser feitas para que esse relacionamento seja um relacionamento ativo, construtivo e feliz. E você percebe que precisa fazer algumas coisas e dos cônjuges, às vezes o marido, às vezes a mulher, ele é tão lento que ele não se importa com aquilo. Eu me lembro muito bem que às vezes a pessoa, um fala assim, tem algo que precisa ser feito, ou na correção de um filho, ou em uma atividade da própria casa, e o outro diz, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço isso. E aquilo vai ficando ali de tal forma que cria um problema seríssimo. Né? Cria um problema seríssimo de estrutura física do lar, ou cria um problema seríssimo de estrutura emocional de um filho. Por quê? Porque eu demorei de agir. Eu precisava. Tá? E muitas vezes tem situações também que a gente, no nosso relacionamento, às vezes a gente é apressado em tomar decisões com relação ao outro. Então, quando a gente, nesse sentido, inclusive, desse mundo agitado, a gente hoje não tem essa paciência para ouvir o que o outro tem para dizer. Por quê? Porque na medida que o outro está falando, eu já estou me preparando para debater com ele e, na verdade, responder a mais do que ele está falando comigo. Então, aí acaba que eu não estou escutando o outro. Estou ouvindo, mas eu não estou escutando. Então, eu preciso ter paciência. E conversar com o outro exige isso de mim, uma paciência. Então, nós estamos nesse mundo acelerado e aí a nossa mente fica borbulhando. A pessoa está falando e eu não estou escutando ele. Por quê? Eu já estou me preparando. Peraí, deixa eu me preparar. Se ele falar essa palavra aqui, eu já vou discutir com o outro. E não paro para ouvir o outro. E às vezes a gente precisa ouvir. E às vezes a gente precisa ouvir. Inclusive eu coloquei essa semana, num card que eu coloquei lá, eu disse assim, nunca discuta quando você estiver com os ânimos, com seu cônjuge, com os ânimos acirrados. Por quê? Porque, principalmente, o homem. Por quê? Porque as mulheres são sensíveis. E, às vezes, naquela nervosismo que o marido tem, ele fala uma palavra que vai afetar ela pro resto da vida. Daqui a 50 anos, quando ela for conversar com você, o cérebro dela, aquele fiozinho vai tocar lá e falar, 30 anos atrás, você lembra que você me chamou assim? Ela não vai esquecer. Então, se você respirar e ter paciência, pode ser que você não fale o que você não deveria ter falado. Então, você acaba mantendo um relacionamento melhor. Porque a gente é assim. Né? Nós temos comportamentos abusivos, às vezes, no nosso relacionamento, porque a gente tem pouca paciência. Então, a gente quer responder rápido. A gente quer se defender rápido, porque é da natureza humana. Né? É da natureza humana. A gente sempre quer ter razão. Então, quando a gente quer ter razão, a gente começa a o quê? Criar argumentos para o quê? Não Rubem Alves diz o seguinte, a gente deveria ter no relacionamento como jogar frescobol. Então a bola caiu longe, o cara do frescobol ele vai lá buscar a bola e tenta botar a bola da melhor maneira possível para o outro. Mas a gente quer um jogo de tênis. Como é que é o jogo de tênis? Botar a bola mais longe possível do outro para a gente ganhar o ponto. E se eu ganhar, ele precisa perder. Perfeito. Nesse relacionamento que esse mundo está nos colocando, então, para ter um vencedor, precisa ter um perdedor. E às vezes, dentro do nosso relacionamento conjugal, às vezes a gente quer ser vencedor. Quando, na verdade, quando a gente está discutindo com o parceiro e a gente acha que está ganhando, a gente está perdendo. Muitas vezes a gente está perdendo. Por quê? Porque se o parceiro perde, eu estou perdendo também. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que fica nesses limites aí. É claro que, quando a gente fala disso, tem várias variáveis que a gente tem que levar em consideração, mas a gente falando assim, por cima é isso aí. E aí, como vocês disseram aí desse mundo veloz, inclusive uma palavra que disse aí que a gente precisa ter cuidado. As pessoas dizem assim, tempo é dinheiro. Isso é mentira. Porque o dinheiro se recupera, o tempo não. Então, quando o capitalismo associou tempo é dinheiro, ele está dizendo que você pode gastar todo o seu tempo fazendo isso. Só que o que acontece? Lá na frente, se você perder o dinheiro,
pode ser que você consiga recuperar. E a gente já viu muitos casos de pessoas que perderam sua fortuna e recuperaram. Agora, eu nunca vi ninguém que perdeu tá ele recuperar o tempo, porque o tempo não se passa, não se recupera. Então, quando o capitalismo associa tempo é dinheiro, é uma falácia. Ele tá nos enganando, ele está dizendo assim, ó, tempo e dinheiro têm o mesmo valor. Então, se ele tem o mesmo valor, use-os da mesma forma. Quando, na verdade, a gente sabe que não é verdade isso. Nós que estamos nos 50 anos, 52 anos, sabemos o que é o tempo. E o que se perdeu do tempo, não se recupera mais. Os relacionamentos que a gente não teve, os amores que a gente não viveu, não se recupera mais. A gente pode corrigir coisas para frente, mas não recupera mais. Então, a gente precisa ter cuidado bastante nesse mundo capitalista que fica dizendo tempo é dinheiro. Não é. A gente precisa ter bastante cuidado com isso. E a gente precisa, dentro dos nossos relacionamentos, tá? E aí eu só encerro lembrando aqui, inclusive, essa questão do tempo, ela, na minha visão, ela está tão grave, que hoje as pessoas religiosas, quando elas vão ao Deus delas, elas não esperam que o Deus resolva no tempo dele. Eles querem que o Deus resolva no tempo delas, porque eles acham que o Deus deles está muito lento. Eu me lembro quando Jesus foi chamado lá por Marta e Maria, que Lázaro estava morrendo, Jesus demorou 2 dias. O tempo dele era aquele. Aí quando chega lá, a multidão sussurrando. Ah, lá, ó, não amava tanto. Por que ele não veio antes? Porque ele sabia o tempo exato que ele tinha que estar ali. Porque ele sabia o que ele ia fazer. E hoje, isso está tão grave que eu vejo pessoas orando a Deus, né? E principalmente, a gente vê nas redes sociais, nessas questões, principalmente agora da pandemia, pessoas que estão ficando doentes, os pedidos de orações. Gente, claro, a gente respeita, porque a gente também já esteve ali. A gente já foi infantil. Mas eu vejo, gente, Deus no controle. Gente, o tempo de Deus não funciona assim. Né? E aí, eu fico até com medo, porque eu tenho algumas pessoas que dizem assim, Deus é o Deus do impossível para resolver. E aí, quando não resolve? E aí? Quando ele demora na sua perspectiva? E o que você vai dizer? Ai, corre, Jesus, corre! Apresse-se! Apresse-se! Quer dizer, você acha que você, dentro do seu tempo, você conhece mais o tempo de Deus do que o seu? Então, realmente, essa questão de paciência e esse mundo de aceleração, até o nosso relacionamento espiritual, ele está acelerado nessas questões. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso, dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento com os amigos, com os filhos, e nosso relacionamento com o próprio Deus. A gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque nós estamos vendo pessoas apressadas para Deus resolver. Eu fico arrepiado quando eu vejo pessoas colocando nas redes sociais, volta Jesus, volta, porque a angústia está demais. Eu falo, gente, se esse cara está pedindo para Deus voltar, ele não ama as pessoas como Deus ama, porque Jesus disse, ó, quanto mais demorar, melhor, porque mais oportunidade para ser salvo. Ah, mas eu estou sofrendo, mas você está salvo? Dane-se o seu sofrimento, pense no outro. Então, são coisas que o apressado está querendo, né? O apressado, corre Jesus, corre! Corre, volta, nos leva. Porque ele acha que está garantido. E o outro, dane-se. Mas se Jesus voltar, os outros vão ficar, vão tudo para o inferno. Ah, não tem problema, eu quero ir para lá. Então, né? Jonatas, quem é que é mais impaciente, o homem ou a mulher? Costuma ser a mulher. Costuma ser no tempo dela, né? As cobranças no tempo dela, as situações estão no tempo dela. É isso que eu costumo. Eu falo por experiência própria e pelos que eu conheço, eu observo no relacionamento, né? Eu vejo que tem problemas semelhantes a esse daí, né? Então, costuma ser mais a mulher. Por que você acha que a mulher é mais impaciente? Tem ideia? Eu acho que muito disso tem a ver com o próprio instinto da mulher. Eu acho que, assim como o homem, ele tem alguns instintos próprios, né, que refletem de uma forma que ele tem algumas ações para um lado, a mulher também tem os instintos próprios dela, a mulher tem mais sentidos apurados, né? A mulher também, ela, devido à sua natureza, ela tem os hormônios, né? Com maior trabalho que os homens têm, né? Atuando dessa forma, e então isso
essas mudanças, essas alterações que ocorrem, faz com que ela tenha, talvez, menos paciência em muita coisa que os homens, né? Então, é aquela brincadeira, né, que eu já mencionei há algum tempo, né? Se o homem se o homem fala que vai arrumar aquilo ali, ele vai arrumar. Não tem que a mulher ficar lembrando isso a cada 6 meses que ele tem que arrumar. Ele vai arrumar. Por que você acha, Adson, que a mulher é mais impaciente? Ou você acha que não é? Eu também acredito que a mulher, nesse sentido aí que o Jonatas falou, eu também acho que a mulher ela é impaciente. Eu acho que o homem, pela natureza, né, o homem é um pouco tolo em algumas coisas, então ele vai deixando as coisas acontecerem, vai ficando na tranquilidade, né? Inclusive, eu estou falando aqui por experiência, quando eu morei um tempo só em República, gente, que diferença, né? As coisas que a gente tinha que resolver lá ia se arrastando. Quando a gente chega no casamento, as mulheres, não, isso tem que ser feito com mais pressa, isso tem que ser feito agora. Então, aí a gente pensa, ih, rapaz, é outro ritmo. Não é naquele ritmo que a gente estava acostumado quando a gente morava só numa república só com homens, não. Lá tudo estava bom, o tempo a gente deixava as coisas acontecerem, mas dentro do relacionamento, dentro do lar, eu acredito que a mulher é mais impaciente, ela coloca as coisas, eu acho que ela é mais aguçada nesse sentido, então ela não esquece as coisas, né? Às vezes, eu lembro aqui que as atividades que eu preciso fazer aqui, de vez em quando estou esquecendo, né? E aí eu falo, não, amanhã eu faço. Mulher, não, amanhã não, nós temos que fazer isso hoje. E aí acaba que a gente precisa acelerar um pouquinho, né? Porque a gente acha que é um pouco cômodo, né? Eu li e ouvi, há algum tempo atrás, uma explicação muito interessante sobre isso. A pessoa dizia que as atividades que secularmente ficaram para as mulheres, né, que hoje já se discute muito isso, né? Mas as atividades, as funções da mulher na sociedade e dentro de casa, principalmente, foram funções e são funções que exigem alguma pressa. Por exemplo, fazer comida. Você não pode deixar para de tarde, você tem que fazer em determinado horário. Não é? Cuidar da casa, o zelo na higiene, principalmente a mulher, ela precisa de mais atividade nessa questão de higiene do que o homem. O homem é largadão, então a mulher ela precisa de uma certa urgência. Então as atividades que ficaram secularmente para as mulheres foram atividades assim que exigem muita urgência. Não pode ficar para depois. Limpezas, higiene, comida, filho, não é? O menino deu a fome, ele chora. Você não tem que contar para ele um caso, não. Você tem que correr para dar comida para ele. Então, essas atividades que secularmente ficaram para as mulheres fez com que elas desenvolvessem esse senso de urgência, né? Essa necessidade, essa pressa das coisas acontecerem. Então, até aquelas coisas que podem ficar para amanhã, no ritmo delas, tem que ser feito ontem. Né? Tem que ser feito ontem. Então, elas desenvolveram, elas têm essa... E aí, de mulher para mulher, e aí tem também uma coisa muito interessante, que é o seguinte: todo o corpo do ser humano, ele tem memórias. E as células têm memórias. Então, é muito possível você pegar o órgão ou alguma coisa de alguém e colocar em você para ajudar a sua saúde, né? Sua vida, e ainda assim você terminar sem saber, sem perceber, você entrar no ritmo daquela pessoa em relação àquele órgão, porque existem memórias nas células. E aí, de mulher para mulher, né? Como é? É o Y, né? Que é da mulher? Não, é o homem que tem o Y. Como é que é negócio? Né? Então, essa passagem... o homem, XX, o cromossomo, né? As mulheres. Pois é. Então, isso termina passando, não é, de mulher para mulher, o que salva, muitas vezes, o homem.
salva muitas vezes os filhos, salva muitas vezes a casa, né? Porque o homem, ele é aquele que, inclusive dentro dessa teoria, né, no passado, era o responsável para ir buscar a caça. A caça, você não sai apressado correndo atrás dela, você muitas vezes fica quieto, aguardando que ela venha, aguardando que ela chegue, né? A mesma coisa a pescaria. Eu fico impressionado como é que tem gente que gosta de pescaria, porque você fica ali o tempo todo aguardando que o peixe, né? Fisgue, né? O anzol. Então, as atividades ligadas ao homem, né, secularmente, nos milênios por aí, né, são atividades que podem esperar, podem aguardar. E as atividades dela não. São atividades que exigem, não é, uma certa pressa. Então, dentro dessa teoria, elas são apressadas por causa disso. E eu termino percebendo, como vocês, que realmente elas são muito, né, avechadas nas atividades dela. Sim, Jonas, você ia falando, vamos aproveitar aqui pelo menos uns 5 minutos, só para a gente tocar no vídeo. Você assistiu o vídeo e você, então, tem alguns itens que você quer chamar a atenção. Ok. Não, o que eu chamar a atenção, eu levantei 2 pontos importantes que eu percebi, não é? Que eu achei, dentro das muitas coisas que ela falou. Uma delas que eu chamei a atenção, que eu quero chamar a atenção, é o seguinte, ela falou, acho que foi o segundo tópico dela. Ela falou, pessoas que não são ouvidas, isso no relacionamento conjugal. Pessoas que não são ouvidas se sentem desvalorizadas. Né? Ela mencionou isso. Né? Eu achei muito relevante porque eu faço uma outra... Porque isso não se aplica apenas no relacionamento conjugal. É mais. Por que mais? Porque aquele que é o seu parceiro, ou a sua parceira, ou sua companheira, não que está no dia a dia com você, é quem ela mais confia em conversar, em se abrir. E quando você não corresponde isso, né, você gera muitos problemas, porque existe uma expectativa para quem vai se abrir com você. Né? E eu faço uma relação paralela a isso, por isso que eu anotei aqui, porque eu vejo também o caso de muitos idosos. Né? Eu converso com muitos idosos e eu percebo que muitos deles apresentam algum tipo de necessidade ou carência maior que outros, né, para poder ser ouvir a sua história, né, demonstrar que o fato de você estar ouvindo ou participando daquela conversa, você valoriza a presença dele, você valoriza as ideias dele, a história dele, e quando eu vejo isso presente neles também, eu vejo também no relacionamento conjugal, eu vejo como igual. Não é? É importante porque nós somos seres humanos. Nós necessitamos disso, né? Nós vemos aí muitas pessoas que perdem a mão, né? Elas quebram a cara muito pelo excesso da vaidade. Mas por que esse excesso da vaidade? Porque elas querem demonstrar uma imagem de ser alguém importante, né? E quando as pessoas falam muito delas mesmas, não é? Essa arrogância que existe é justamente para poder ela tentar ser valorizada, né? Então, em cima desse defeito que acontece, nós podemos ver que mesmo em casos mais simples, que é numa simples conversa, num bate-papo com o seu cônjuge, isso é notado, não é? Essa necessidade. Então, eu achei muito relevante essa fala dela. A outra característica, vocês querem falar alguma coisa sobre essa característica? Você tem, Watson, sobre isso? Não, eu não assisti o vídeo, não, então eu vou ouvir. Depois eu... Tranquilo. Então, o segundo ponto que eu percebi também no vídeo, achei interessante, ela mencionou, toda conversa, inclusive simples, acaba em discussão. Quando isso ocorre, né, é uma demonstração clara de um casamento infeliz. Não é? E aí, nós mencionamos uma coisa na semana passada, eu acho que conversamos sobre isso, não lembro com precisão se foi na semana passada ou na semana retrasada. Mas eu lembro que foi mencionado de que conversas simples que existem entre casal, elas acarretam com ameaça. Aí, ó. Você acha melhor acabar logo com esse negócio? Vamos divorciar logo e botar um ponto final nisso. Quando você vê essas ameaças
constantes, todo dia tem isso, em conversas simples, então é um péssimo sinal. É uma demonstração que já existe aquilo que nós conversamos a princípio, hoje na live, com relação à impaciência. É uma demonstração clara de que um dos cônjuges, ou os dois mesmo, ou a relação está assim, né, já demonstra uma impaciência por tudo que está acontecendo no relacionamento. Né? Então, quando você vê nas conversas mais simples, nas pequenas, digamos assim, nas pequenas divisões de ideias, um tem uma ideia para uma coisa, outro para outra, e acaba com problemas grandes, discussões pesadas, de um ficar de mal do outro por coisas bobas, e você vê que isso ocorre a cada 2 dias, todo dia, toda semana, e já é um sinal claro, já que a coisa está perdida, né? E aí eu menciono perdida no sentido de que dá para você recuperar, lógico, mas já é um sintoma grave. Eu chego a dizer gravíssimo. Em muitos casos, eu chego a dizer gravíssimo. Quando há esse excesso de impaciência no relacionamento, já está no caso já aqui, e precisa urgentemente ser resolvido. E aí entra agora a preocupação que o Alisson mencionou na live, né? Do porquê ele considera que o excesso de paciência ele é prejudicial. Por que eu vejo isso? É prejudicial porque tem pessoas que quando o relacionamento, e aí respondendo também um pouco de Davi Jadson, que ele perguntou, né? Qual é um exemplo claro no relacionamento? O que eu percebo é que quando você vê algum tipo de frieza em você se abrir, por algum motivo ou outro, né, e passa um dia, passa 2, urgentemente a outra pessoa tem que chamar para uma DR, para uma conversa. Porque se a coisa acostuma nessa frieza, amigo, passa uma semana, a maneira que você tem de resolver é jogar para o tempo. Deixa que esfria. Na segunda semana, a maneira que você tem de resolver é a mesma coisa. Joga para o tempo que esfria. Na terceira semana, a mesma coisa. Daqui a pouco ninguém está se abrindo. Daqui a pouco você está com um conhecido na sua casa em que você não mais se abre. Tem medo de dar problema, né? Por várias questões. E isso pode ocorrer. Então, o que eu percebo é justamente isso. Né? Isso dá, inclusive, quando vocês vão olhar nos divórcios, os grandes divórcios, eles começam com muitas ameaças. Eles começam com pequenas discussões, mas não foram pequenas discussões, né? São coisas que foram acarretando, já ocorreram muitas vezes e chegou aquele ponto lá, um estopim. Mas não foi o estopim que começou ali. Já vem ocorrendo essa indiferença, já vem ocorrendo essa falta de paciência, essas discussões por bobagens. Aquela foi mais uma bobagem que ocorreu. Né? Só um tolo não percebe isso. Nunca é um motivo só. Nunca é só um simples motivo. Sempre é uma junção de coisas. Né? Então, eu achei que a palavra dela foi muito pertinente com relação a isso. Ok, então esses foram os 2 pontos que eu considerei como importantes no vídeo dela. Nós temos 5 minutos para encerrar. Aí vamos aproveitar. Diga, Watson. Eu pego em cima dessa palavra aí que o Davizinho falou, inclusive a gente até falou alguma coisa sobre isso quando nós falamos de mulheres infelizes, né? Então, às vezes há num relacionamento, um relacionamento tóxico, um comportamento abusivo, e uma das características de um comportamento abusivo aí, tanto de um lado, às vezes é mais no homem, né? Mas tanto de um lado quanto do outro, é exatamente isso aí. Discutir por qualquer motivo. Então, você começa a conversar e você não consegue dar sequência a uma conversa sem terminar em discussão. Então, aí, quando isso acontece, então, esse relacionamento é tóxico. E outra coisa que ele falou aí, que é muito comum realmente nesse tipo de relacionamento, e isso, inclusive, acontece de mãe para filho também, né? As mães sempre dizem isso, e os maridos abusivos, e às vezes algumas esposas também, elas dizem isso, se você continuar assim, eu vou te largar, eu quero ver como é que você vai se virar. Você não sabe fazer um café. As mulheres falam para os homens e as mães falam para os filhos. Qualquer dia desse eu vou sumir no mundo aí e nunca mais eu vou voltar. Eu quero ver como é que você vai se virar sem mim. E os maridos abusivos, você fala para a mulher, se você me perder, você não vai encontrar outro mais nunca. E aí, isso vai minando esse relacionamento. E às vezes a mulher, por viver numa sociedade machista, e às vezes por
criar nela uma expectativa de que ela tem que aguentar todo tipo de comportamento do marido, muitas mulheres estão aí sofrendo, infelizes, porque elas não conseguem sair disso. E elas se tornam pacientes demais, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que eu chamo ela de Mulher Maravilha. Por quê? Porque o companheiro dela, todo mundo vê que ele não é muito legal. Aí ela fala assim, não, mas eu vou mudar esse homem. Então é aquela ideia de que Toda mulher. ninguém conseguiu mudar ele, mas eu vou conseguir. Então, acaba vivendo, eu falei com ela assim, ó, você está vivendo um relacionamento abusivo e você precisa resolver isso. Não espere. Por quê? No sentido aí de homem com mulher. Porque eu falei que isso pode, no futuro, chegar à via de fatos. E isso é problemático. Então, você precisa agora. E ela pergunta, o que eu devo fazer? E é o conselho que eu dou sempre na live. Falei com ela, busque ajuda. Porque tem coisas que você não dá conta sozinho. Você não dá conta. Então, você precisa buscar ajuda de alguém para lhe orientar, para lhe ajudar, para você sair disso. Eu falei, dos dois, ou você correr disso, buscar toda uma rede de proteção para lhe tirar disso, ou uma é você buscar o seu companheiro e tentar trazer ele junto com você, para ele entender que ele está tendo um comportamento abusivo. Porque senão, né, fazer igual da vizinho, esperar sem fazer nada, esperar um resultado diferente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, né, você fica lá esperando que algo do céu caia, não vai cair. Você precisa mudar. Muda você, a maneira como você vê, né? E daí você parte para uma decisão. Eu preciso sair. Por quê? E aí eu vou falar para os religiosos, né? Porque essa pessoa é religiosa. Eu falo para os religiosos, ó, Deus ama o casamento? Claro! Mas Deus quer que você seja feliz. Você acha que Deus quer um relacionamento onde você está sendo sufocado? Eu acho que Deus ama o casamento feliz. Feliz, exatamente. Agora, eu vou ficar num casamento porque a lei, a sociedade, a igreja diz que eu estou apanhando, eu estou sofrendo, eu estou infeliz, eu vou morrer. Inclusive, muitas mulheres, hoje eu fiz uma pesquisa, aumentou 25% o número de agressões contra as mulheres. Muitas mulheres morrendo porque tem que dar uma satisfação à sociedade. Aí eu falei com ela, run, corra para onde? Ela falou, mas para onde que eu corro? Corra para buscar ajuda. Isso. Eu acho as mulheres heroínas. Porque do jeito que eu conheço o homem, se eu fosse mulher, olha, eu ia pensar 20 vezes antes de casar. Porque antes de casar, eu estava até brincando com alguém algum tempo atrás, eu dizia assim, antes de casar são anjos. Não, são... antes de casar, são anjos. É um trocadilho que fazia. Antes de casar, são maravilhosos, porque querem conquistar. Aí depois de casados, aí o negócio fica, né? Então mostra, aí... Mulher, eu acho heroínas. Agora, eu concordo. Eu acredito que todo casamento é recuperável. Entendeu? Eu acredito que todo casamento, sem exceção, é recuperável. Agora, quem perceber que o casamento não está bem, é que precisa tomar uma iniciativa, não ficar esperando pelo outro. Principalmente porque o outro, geralmente é o homem, é meio leso, não percebe, ele, entendeu? Dentro da ignorância dele, das limitações dele, ele entende que aquilo é assim mesmo, mulher é complicado, então é assim mesmo, vamos deixar para lá. E aí termina a coisa piorando. Então, quem percebe que está com problema, tem que descobrir como trabalhar isso. Agora, sempre dando um prazo. Eu gosto muito disso. A pessoa vai atuar para mudar, mas põe um prazo. Se dentro daquele prazo não funcionou, pense em outra estratégia. Se não funcionou dentro de outro prazo, pense em outra estratégia. Se não funcionou, olha, vai descobrir outra coisa, outra pessoa, porque esse casamento não é de Deus, não. E o Deus que eu conheço não fica feliz em ver pessoas infelizes dentro de um casamento. Exatamente. Então,
Isso é. Muito bem. Nós vamos, então, encerrar essa nossa conversa. Foi muito boa. Eu anotei lá, fiz o esboço do que Jonatas falou sobre o vídeo, não é? E eu vou colocar também, porque tem um outro esboço, continuando o assunto que ele está tratando sobre a questão da paciência e a questão da espiritualidade. E a gente fica por aqui. Foi muito bom conversar com vocês e que Deus continue abençoando vocês. Tá bom? Amém. Jonatas, um abraço. O Adson, um abraço. Felicidade aí na família. Ok. Sejam muito felizes. Tá bom? Também. Até mais. Um prazer, viu? Tá bom. Deixa eu botar aqui uma música para ficar bonitinho o encerramento. Até mais.